Na anatomia do joelho, mas não consegue lembrar o nome de todos os ligamentos? Ainda confunde o que é epicôndilo, o que é côndilo? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a vida e para passar na prova. Bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar de anatomia óssea do joelho. E aqui é tranquilo, hein? Que são poucos ossos, só 3 ossinhos. O fêmur na porção distal. Se você, fiquei perdido no distal, olha lá na nossa aula de conceitos básicos, né, da ortopedia. Falar a verdade, de anatomia, né? Distal, aquele que está mais afastado da nosso centro no plano axial. Então, fêmur distal, essa parte lá de baixo do joelho, né? E a tíbia proximal, a parte mais de cima da tíbia. Então, fêmur, tíbia e a gente tem a patela que está na frente. Só 3 ossos para compor essa articulação, com um asterisco aí, que a gente tem a fíbula que está do lado da tíbia proximal. Então, a fíbula proximal acaba servindo de uma inserção ligamentar e vai acabar ajudando na estabilidade do joelho, mas por ela quase não passa a carga. Então a gente vai falar mais de fêmur, tíbia e patela. Certo? A gente tem que lembrar dos acidentes anatômicos do joelho, né? Que os acidentes anatômicos do joelho são no fêmur, na tíbia e a patela em si também. Então quando a gente começa no fêmur, a gente tem que lembrar que o fêmur ele se alarga, né? Ele vem na diápse dele, se alarga e ele vai apresentar os epicôndilos. Os epicôndilos estão acima dos côndilos, na região metafisária do côndilo do fêmur distal. E ali a gente vai ter inserção de músculos, né? Então no epicôndilo lateral a gente vai ter inserção de alguns músculos, eu vou falar na aula de músculo. No epicôndilo medial a gente vai ter inserção de outros músculos também, de alguns ligamentos, e os epicôndilos aparecem por tração muscular, certo? Já quando a gente fala côndilo, a gente está falando da superfície articular, onde vai ter cartilagem. E o côndilo femoral, a gente tem 2, né? Os côndilos, a gente vai ter o medial, que ele é mais largo, mais profundo, mais forte, por onde passa mais carga. E o lateral, que é um pouco menor, mas mais anterior. O fêmur ele não é reto na articulação, ele é um pouco rodado para dentro. Então o medial, o de dentro, é mais para trás e o lateral, o de fora, é mais para frente, tá? Lembra, se você já ficou com dificuldade de lateral, medial, anterior, posterior, olha na nossa aula de conceitos básicos, tá? Que é muito importante que você tenha isso já gravado na sua cabeça, certo? Quando a gente fala da tíbia proximal, os acidentes anatômicos dela são basicamente o planalto medial, que a gente pode chamar de côndilo medial e côndilo lateral. Então a gente chama essa porção proximal da tíbia de planalto, porque parece um planalto, é uma coisa reta. E no meio a gente vai ter 2 espinhas tibiais, 2 eminências tibiais, que vão ser fonte de inserção de algumas estruturas. Certo? Tíbia super tranquilo também, com alguns detalhes que fora da articulação a gente tem, por exemplo, o tubérculo anterior da tíbia, que vai ser o sítio de inserção do ligamento patelar, e a gente vai ter também o tubérculo de Gerdy, que está um pouquinho mais para o lado da tíbia. A gente pegar a tíbia, ela está anterolateral na tíbia, o tubérculo anterior está bem anterior, e o tubérculo de Gerdy vai estar anterolateral, que vai ser a inserção do trato iliotibial. Vou falar mais disso na aula de músculo, então não se preocupe agora, só para você já ter na cabeça que tem a TAT, que é o tubérculo anterior da tíbia, ou tuberosidade, e o tubérculo de Gerdy, que fica um pouquinho mais para o lado, certo? Beleza. A patela, que é o maior osso sesamoide do corpo humano, que o osso sesamoide é um osso que está dentro de um tendão, e ele está dentro de um tendão só para ele aumentar o braço de alavanca física, né? Você aumenta a distância do centro da articulação e acaba ganhando potência no músculo. Então a patela ela acaba levantando o quadríceps e na hora que ela levanta ela aumenta a potência, né? Então a patela é um osso sesamoide que está na frente do fêmur e ela desliza na tróclea femoral, que é o espaço entre os 2 côndilos. Então a patela tem uma cartilagem, se a gente olhar a patela ela vai ter um vértice, né? Mais posterior, que vai deslizar em cima dessa tróclea femoral. Então a gente cortar ela vai ser triangular, num corte axial, né? E se a gente olhar de frente ela vai lembrar muito uma escama, né, de peixe, ela é meio ovoide, ela vai ter o polo proximal e o polo distal vai ser mais larga no centro. Tá?
E se a gente perceber as configurações de todos esses ossos, o fêmur com dois côndilos arredondados, o planalto reto, a patela um osso também que se encaixa bem na tróclea, mas que fica instável, a gente olha para o joelho e fala, o joelho é inerentemente instável. Ele depende de outras coisas para segurá-lo, ele não tem estabilidade própria. Então ele vai depender de primeira coisa, de ligamentos, que são estabilizadores estáticos, né? Eles estão lá. Então, ligamentos, lembra, une osso a osso, e ele segura. E a gente tem alguns ligamentos para falar no joelho. Eu vou falar de alguns. O joelho tem vários ligamentos e cada vez mais a gente tem dado mais importância para cada ligamento do joelho, mas os clássicos são 4 ligamentos que a gente vai falar. 2 periféricos e 2 centrais. Então, começando pelos periféricos, a gente tem o ligamento colateral medial, que fica do lado de dentro do joelho. Ele sai do fêmur distal e ele é uma banda bem mais larga, se insere lá na tíbia, então ele é como se fosse uma cortininha do lado medial, ele é bem mais espesso, né? mais largo, e ele se insere ali no canto medial e póstero-medial da tíbia, né? E o ligamento colateral lateral, que não, ele é muito mais fino, ele é mais grosso, mais forte, mas ele é mais fino em largura. Então ele é um cordão que sai do fêmur distal, do canto lateral, e vai até a cabeça da fíbula. Lembra que eu falei que a fíbula não está muito no joelho, mas ela ajuda, né, na estabilização do joelho, sim. Então ela não transmite carga, muita carga, 15% da carga acaba chegando pela fíbula, mas ela contribui muito para a estabilidade do joelho e para a função também. Então a gente vai colocar a fíbula no meio do nosso caldo aí. Então, por dentro eu tenho um ligamento mais largo, que é o colateral medial. Por fora eu tenho um ligamento que parece mais um cordão, que é o colateral lateral. Tá? Posso chamar esse ligamento colateral medial de colateral tibial? Posso. Posso chamar esse colateral lateral de colateral fibular? Posso também, sem problema nenhum. Certo? Para dentro do joelho agora, a gente vai falar de 2 ligamentos que se cruzam no interior da articulação. Um ligamento que vem da parte lateral e posterior do fêmur e vai lá para a parte anterior e medial da tíbia, né, que é o cruzado anterior. E o outro que a gente vem da parte anterolateral do fêmur e vai para a porção posteromedial da tíbia, que é o cruzado posterior. Difícil? Dá uma olhada, pega ali o livro de anatomia e vocês vão entender certinho, e não é difícil entender a origem e inserção de cada um desses ligamentos, tá? O que eles vão fazer? O cruzado anterior vai impedir que a tíbia se desloque para anterior no joelho. Então, quando a tíbia tentar ir para frente, o cruzado anterior puxa ela de volta. O cruzado posterior faz exatamente o contrário. A tíbia tenta ir para posterior e ele prende para a tíbia não ir para posterior. Então, os cruzados eles vão acabar impedindo os movimentos de anteriorização e posteriorização da tíbia. E eu não falei, mas o que os colaterais vão fazer então? Será que é translação lateral e medial? Não, eles vão impedir o varo e o valgo da tíbia. O varo e o valgo excessivo. Como assim? Vamos pegar aqui 2 canetas para exemplificar melhor. Vamos supor que esse é o fêmur e esse aqui é a tíbia. Então, o colateral medial, que estaria aqui no joelho direito, ele vai impedir que a tíbia se afaste em valgo do fêmur. O colateral lateral vai impedir que a tíbia se afaste em varo do fêmur. Entendeu? Então, esse aqui ia ser o joelho direito, está olhando de frente, ó. Valgo e o varo. Então, o colateral medial impede o valgo excessivo e o colateral lateral impede o varo excessivo. Por algum lugar vai botar uma imagem para te explicar isso, porque senão vai ficar impossível. Obrigado, Marcelo. Certo? E aí tem alguns outros ligamentinhos que eu vou falar, que são importantes também. Por exemplo, o ligamento que sai do polo inferior da patela, né, e continua o mecanismo extensor, que eu vou falar na próxima aula de musculatura, continua o mecanismo extensor do joelho, quadríceps, tendão quadriceptal, patela, que é os nossos amoide, e vai o ligamento patelar, sai do polo inferior da patela e vai até a tuberosidade anterior da tíbia para extensão do joelho, tá? Então, é aquele ligamento que sai da patela e vai até a tátia. É o ligamento que o Ronaldão estourou, você lembra? Aquele vídeo que hoje todo mundo viu o ligamento patelar estourando dele.
É um ligamento muito forte, mas que aguenta bastante tensão, porque o quadríceps é um músculo enorme que faz bastante pressão no joelho. Então, no caso do Ronaldo, o quadríceps dele ficou muito forte e acabou, né, estourando o tendão patelar, que não aguentou, não ficou tão forte quanto o quadríceps. Certo? Outro ligamento importante da patela é o ligamento que não deixa a patela cair para fora do joelho. Você deve ter conhecido alguém já que falou assim: nossa, minha patela luxou, saiu do lugar. E pode acontecer. E quando ela faz isso, ela vai para lateral. Ela escapa da frente do joelho e vai para lateral, para o lado de fora, né? E a gente às vezes tem que colocar no lugar. E quando isso acontece, que escapa, o ligamento que ancorava a patela do lado de dentro, que é o ligamento patelo-femoral medial, o ligamento que sai da patela, vem para o fêmur do lado de dentro, patelo-femoral medial, ele rompe, né? Então, outro ligamento muito importante para manter a estabilidade da patela, que a patela vai tender a sair para a lateral, mas esse ligamento ele segue com a patela no rumo que ela tem que ficar, certo? Beleza. Falamos de osso, falamos de ligamento, e agora vamos falar de estruturas que estão lá dentro também, que chamam meniscos. O que são os meniscos, né? Provavelmente você conhece alguém que já machucou o menisco ou operou o menisco. O que são eles? São fibrocartilagens, né? São como se fossem pequenos amortecedores que estão entre o côndilo femoral e o planalto ou côndilo tibial. O que eles servem? Os meniscos são dois, né? São o medial e o lateral. O medial ele é mais compridinho, ele parece um C. O lateral ele é mais circular, um pouquinho menor e mais móvel também, tá? E eles vão servir principalmente para distribuir a carga do joelho, passar a carga adequadamente do fêmur para a tíbia. Eles centralizam os côndilos, então não deixa o côndilo ficar em qualquer lugar. Eles absorvem um pouco de impacto. Eles também fazem circular o líquido sinovial. Eles parecem um flapzinho de avião, né? uma linguinha, ele fica batendo e faz o líquido sinovial circular, que é o líquido que está sendo produzido dentro da articulação. E além disso, tem muito nervinho neles, chegando neles. Então, conforme o seu joelho se mexe, ele causa uma pressão no menisco, e esses nervos que estão no menisco, eles identificam a pressão e falam para o seu cérebro: o joelho está fletido a 63 graus. Então, estou brincando, né? Mas o seu cérebro sabe que posição que está o seu joelho só pela própria percepção do menisco, essa capacidade do nervo falar para o seu cérebro como é que está a sua articulação. Legal, né? Bacana. Então, beleza. Eu já falei então que o medial ele é maior, ele parece um C, ele tem um prolongamento longitudinal, né? E ele é mais fixo, porque ele está aderido ao colateral medial na periferia dele, né? E o lateral, ele está aderido só na cápsula dele, e ele é muito mais frouxo e ele corre mais, tá? E ele é menorzinho em formato de C, certo? São dois meniscos. Pode acontecer alguns defeitos, até congênitos dos meniscos, eles são muito suscetíveis a trauma. Na aula de lesões meniscais eu vou falar bastante isso para vocês, na aula de lesão dos ligamentos, que pode acontecer lesão meniscal associada também, e o que acontece, certo? Bastante coisa, né? Isso que a gente está falando bem tranquilo, bem superficial, as coisas principais, os astros de dentro do joelho. Tem mais para saber? Vixe, tem muito mais coisa para saber, né? Bastante coisa. Então, a gente sabe que quanto mais a gente se aprofunda no estudo da anatomia, né, da função, do que tem dentro da articulação, né, que a gente está estudando, fica mais interessante, mais complexo também. Por isso, a gente vai disponibilizar um link aqui para vocês, de baixo, aqui para vocês serem direcionados para um site, para vocês fazerem um cadastro e ficar por dentro de conteúdos exclusivos. A gente vai aumentar um pouco a complexidade da aula. Poxa, eu entendi, eu quero saber mais. Aí você acessa e a gente vai dar conteúdo um pouquinho mais complexo, uma aula mais completa, tá? Poxa, vamos falar de ligamento popliteo oblíquo, vamos falar de ligamento arqueado, umas coisas um pouco mais diferentes, canto póstero-lateral, que é importantíssimo no joelho, mas que não vale a pena a gente falar numa aula de anatomia básica, tá bom? Então clica, se inscreve que vai ter um conteúdo exclusivo muito mais aprofundado, beleza? Então vamos lá, vamos fazer um resumão agora. Joelho são apenas 3 ossos com uma fíbula do lado, né? Sem estabilidade inerente, então eles dependem dos ligamentos para se manter em posição.
O fêmur tem os epicôndilos, que surgem por tração muscular, os côndilos, que são as partes articulares, que tem cartilagem, então a gente tem o medial e o lateral, né? Que articulam com a tíbia, né? E tem a tróclea femoral, que é o buraco em cima ali o sulco, né? Que fica entre os côndilos, que articula a patela para deslizar na frente do joelho, certo? Os ligamentos ajudam a estabilizar a articulação. A gente tem os principais, são o LCA, o ligamento cruzado anterior, o LCP, o ligamento cruzado posterior. Então, o LCA impede a translação anterior, LCP impede a translação posterior. LCM, ou ligamento colateral medial, que impede a abertura em valgo. O LCL, o ligamento colateral lateral, que impede a abertura em varo, né? O patelo-femoral medial, né? Que é aquele ligamento que prende a patela no fêmur, que impede que a patela saia para fora, né? E o ligamento patelar em si, que é o término do mecanismo extensor. Então, o quadríceps chega na patela, e da patela ele tem que se prender alguma coisa para esticar o joelho. Então, o polo inferior da patela se prende à tuberosidade anterior da tíbia e justamente por esse ligamento patelar muito forte, muito grossão, que é aquele ligamento que o Ronaldo estourou, certo? Na dúvida, entra no YouTube aí, já está no YouTube, e dá uma olhadinha, só não sai dessa aula. Beleza, então vamos falar. Perguntinhas. Qual a função dos ligamentos? LCA, LCP, LCM e LCL. Fácil, né? LCA, então. O LCA, ele sai lá da porção posterior e lateral do fêmur e vai para a posição anterior e medial da tíbia, como se eu estivesse colocando a mão no bolso. Eu venho de posterior e lateral e meu bolso vai para anterior e medial, né? Colocando a mão no bolso. Esse é o trajeto do LCA. E ele impede que a tíbia se anteriorize. Na hora que a tíbia vai escapar para frente, ele puxa a tíbia de volta, certo? O LCP já é o contrário. O LCP ele está vindo da região anterolateral do fêmur e vindo para a posterior medial da tíbia. Então ele impede que a tíbia vá para trás. Quando a tíbia tenta ir para trás, o LCP segura, né? O LCM ele vai impedir a abertura em valgo do joelho, né? Então quando a tíbia tenta se afastar para fora. E o LCL, ou o ligamento colateral lateral, vai impedir a abertura em varo, quando a tíbia tenta se aproximar da outra perna, né? Abrir a articulação para dentro. Ok? Então, beleza. Próxima pergunta. Quantos meniscos existem e qual a sua função? Bom, a gente tem o medial, que é maiorzão, grandão, formato em C, e o lateral, que é menor e mais circular. Qual a função dos meniscos? Distribuir carga, né? Ele fazer uma centralização dos côndilos femorais nos côndilos do planalto tibial, né? Eles vão absorver um pouco de impacto e eles vão fazer circular o líquido sinovial, além de fazer propriocepção da articulação do joelho, né? Lembrar o cérebro de como o joelho está, certo? Terceira pergunta. Qual é o maior osso ou sesamoide do corpo humano? Esse é fácil. Patela. A patela é o maior osso sesamoide do corpo humano. Ela está dentro do tendão quadricipital. Então, o quadríceps, músculo aqui da coxa, ele vem, se insere na patela, né? Ele meio que abraça a patela está dentro do tendão dele, e aí dali sai o tendão patelar, que vai ser o mecanismo extensor, que faz você estender o joelho, certo? Difícil ou não? Poxa, fácil demais, né? Então, beleza, gente. Se você gostou, se você curtiu, curte aqui. Se inscreve no canal, conta para algum amigo seu que está fazendo alguma disciplina de anatomia. Olha, esse canal tem aula de anatomia que te ensina de um jeito simples. E lembra que se você quiser algum conteúdo mais exclusivo, com maiores informações, clica aqui, redireciona para o nosso site, faz inscrição, que a gente vai colocar também um conteúdo com mais informação também, para quem precisa de mais informação, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.